Olá, galerinha do segundo ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. Vamos lá para mais uma aulinha. Então, peguem o caderno de vocês, lápis, caneta e o módulo também. Na aula de hoje, nós iremos estar estudando sobre propriedades dos determinantes. Então, nós vamos estar vendo sobre as propriedades determinantes. Antes de adentrar nas propriedades, vamos estar dando aquela relembradinha sobre os determinantes. Então, determinante é um número associado à matriz quadrada. Lembra, o matriz quadrada, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. O número de linhas tem que ser igual ao meu número de colunas, com a matriz quadrada. Como é que a gente calcula o determinante? Vai depender da ordem. Se ele for de primeira ordem, é o próprio valor. Se ele for de segunda ordem, nós vamos multiplicar a diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Se for de terceira ordem, nós vamos usar o quê? Regra de Sarrus. E de quarta ordem, e assim diante, nós usamos o que? O teorema de Laplace. Mas existem as propriedades que elas vêm para poder nos ajudar em algumas situações, para a gente não estar fazendo tanta conta. Então, ela vem facilitar a nossa vida. Por isso que existem as propriedades em matemática, para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Propriedade 1 é a propriedade da fila nula. O que aqui diz a minha propriedade da fila nula? Se todos os elementos de uma fila, de uma matriz A, forem nulos, então o determinante de A é igual a quanto? A zero. Exemplo. Eu tenho esse determinante aqui, ó. Um determinante de ordem 4. Eu tenho 4 linhas e tenho 4 colunas. Só que percebam o seguinte, ó. Quanto vai ser o valor desse determinante pela essa propriedade da fila nula? Zero. Por que zero? Porque eu tenho uma linha onde todos os elementos são nulos. Então, esse determinante é igual a zero. Então, é isso que diz. Pegou um determinante onde você tem uma fila nula, então o valor desse determinante vai ser zero. Prof, o que é fila mesmo? É linha ou coluna. Nesse caso aqui foi a minha terceira linha. Um outro exemplo. Esse determinante foi igual a zero, porque eu tenho minha terceira linha, todos os elementos são zeros. Terceiro exemplo. Também esse determinante é igual a zero. Por quê? Porque eu tenho uma fila onde todos os elementos são nulos, ou seja, a minha segunda coluna. Então, lembrando, fila pode ser linha ou coluna. Então, se vocês pegarem um determinante, uma matriz, onde todos os elementos de uma fila, ou seja, uma linha ou uma coluna, seja todos os elementos iguais a zeros, o seu determinante é quanto? Zero. Então, vocês nem precisam fazer conta. O determinante é zero, porque pela propriedade de fila nula. Então, quando todos os elementos de uma fila são nulos, o determinante é igual a zero. Minha segunda propriedade, filas paralelas iguais ou proporcionais. Se duas filas paralelas de uma matriz forem iguais ou proporcionais, então seu determinante é igual a zero. Então, vamos para o exemplo. Ó, tenho esse determinante aí. E aí, nós temos, pela nossa propriedade 2, se nós tivermos filas paralelas ou iguais, então o meu determinante é igual a zero. Nesse exemplo aqui, nós temos o quê? Vocês conseguem identificar? Duas filas o quê? Iguais. A minha primeira coluna é igual à minha terceira coluna. Então, esse determinante é igual a zero. Ó. Primeira coluna é igual à terceira coluna. Por isso que o meu determinante é igual a zero. Se eu tenho filas iguais, meu determinante é zero. Um outro exemplo. Tenho esse determinante e ele está igual a zero. Pela propriedade de quê? Proporcionais. Onde é que elas são proporcionais? A minha primeira linha, ó, ela é o que? Proporcional à minha segunda linha. Percebam que a minha segunda linha, ela é o dobro da primeira, ó. 3 vezes 2, menos 6. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui ela é nula porque nós temos duas filas, o quê?
proporcionais. Nesse exemplo 1, nós tínhamos duas filas iguais, são iguais. Nesse exemplo 2, essa minha primeira linha, ela é proporcional a essa. A minha segunda linha, ela é proporcional à minha primeira linha. Percebam que ela é o dobro da primeira. Então, determinante igual a 0, por conta de elas serem proporcionais. Segunda linha é 2 vezes a primeira linha. Então, se liguem, sempre que nos referimos às filas, estamos falando de linhas e também de colunas. Então, toda vez que eu falar de fila, eu estou falando, pode ser linha ou coluna. Se liguem aí na dica. Quando possui duas filas paralelas iguais ou proporcionais, meu determinante é igual a quanto, turma? 0. Quando nós temos fila nula, meu determinante é igual a quanto? 0. Vamos lá para mais um exemplo. Ó, esse determinante aí foi igual a 0. Por quê? Quem consegue identificar? Muito bem, nós temos filas o quê? Iguais. No meu segundo exemplo, alguém consegue, e quem consegue identificar? Então, no primeiro, ó, filas iguais, a minha primeira linha é igual à minha terceira linha. Ó, L1 é igual a L3. E na minha segunda, nós temos que o quê? Que a minha primeira coluna, ela é o quê? Proporcional à minha segunda coluna. Percebam que a minha terceira coluna, ela é 2 vezes a minha primeira coluna. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8. Então, a minha terceira coluna, ela é proporcional à minha primeira coluna. Por isso que nós dizemos que elas são filas o quê? Proporcionais. E por isso, meu determinante é igual a 0. Nesse exemplo aqui, porque elas são iguais. Nesse segundo exemplo aqui, porque elas são o quê? Proporcionais. Por isso que o determinante foi 0. Vamos para a nossa propriedade 3. Filas é uma combinação linear. Se uma fila de uma matriz A for combinação linear das outras filas, então o determinante de A é igual a 0, quando nós estamos falando de combinação linear. Então, vamos para o exemplo, porque aí no exemplo vai ficar mais fácil para vocês estarem visualizando essa questão de combinação linear. Exemplo 1. E tem esse determinante aqui, ó, de ordem 3. E percebam o seguinte, que ela vai ser uma combinação linear de quê? Da minha primeira linha com a minha segunda linha é a combinação linear da minha terceira linha. Como assim, prof? Calma, percebam. Se eu fizer 1 mais 3, vai dar quanto? 4. Então, isso já é uma combinação linear. Eu combinei a minha primeira linha com a minha segunda linha e resultou na minha terceira. Ó. Vou somar. 1 mais 3, 4. 6 mais 5, 11. 9 mais 0, 9. Então, a minha terceira linha é a combinação linear da primeira com a segunda. Primeira linha mais segunda linha é igual à minha terceira linha. Por isso que o meu determinante deu 0. Meu segundo exemplo. Eu vou ter o seguinte, que a minha terceira coluna, ó, minha terceira coluna, tá aqui. Ela é a combinação linear de quem? Do dobro da minha primeira coluna com a minha segunda coluna. Como assim, professora? Porque aqui eu estou multiplicando por 1, então por isso que eu não coloquei. Aqui eu já estou multiplicando por 2. Peguei minha primeira coluna, essa daqui, e vou multiplicar ela por quanto? Por 2. E o resultado eu vou somar com quem? Com a segunda coluna. E aí, ela vai resultar na minha terceira. Aqui eu botei quarta. Vai resultar na minha terceira. Vou apagar aqui. Coluna. Vamos lá. Marca. Vai resultar na minha terceira coluna aqui. Terceira coluna. Terceira coluna. Vamos lá.
Então, 2 vezes 1, 2. Pra gente conferir. 2. Mais 3, 5. Ok. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 0, 0. 0 mais 7, 7. 2 vezes menos 7, menos 14. Menos 14 mais 5, menos 9. Então, essa daqui é uma combinação minha, coluna 3. Ela é a combinação linear do dobro da primeira coluna mais a minha segunda coluna. Vixe, professora, difícil essa propriedade. Realmente, essa propriedade de que as filas são uma combinação linear, o meu determinante é igual a zero, ela é um pouquinho mais difícil de vocês estarem visualizando. Então, no caso, não conseguiu visualizar porque propriedades nem para facilitar. Nesse caso aqui, por exemplo, no meu exemplo 1, é fácil de você visualizar que a primeira coluna mais a segunda coluna é a terceira. Nessa daqui, talvez já seja um pouco mais difícil visualizar que a terceira coluna vai ser a combinação linear do dobro da primeira mais a segunda. Aí, nesse caso aqui, por ser de ordem 4, vocês utilizariam Laplace e chegariam a um determinante igual a zero. Lembrando, para usar Laplace, vocês iam escolher a fila que tivesse mais zeros. Qual seria a minha quarta coluna? E aí, iriam estar fazendo Laplace, que é o conteúdo que nós já estudamos. Mas, caso consigam visualizar que é uma combinação linear, já sabe, o valor é zero. Por quê? Pela combinação linear. Então, quando uma das filas é a combinação linear de outras filas paralelas, nosso determinante é igual a zero. Nossa propriedade 4, P4, a propriedade da matriz transposta. Lembram que é uma matriz transposta? O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então, o determinante de uma matriz é igual ao de sua transposta. Então, é isso que diz a propriedade 4 da matriz transposta. O determinante de uma matriz vai ser igual ao da sua transposta. Exemplo. Gente, determinante de ordem 3. Como é que nós calculamos determinante de ordem 3? Usando a regra de Sarros. Então, repito a minha primeira e segunda coluna. E aí, eu vou multiplicar os valores da minha diagonal principal e os seus paralelos. Então, vamos lá? Ó, sai multiplicando, ó, todos esses elementos, a diagonal principal e seus paralelos. Depois, multiplico da minha diagonal secundária e os seus paralelos. Lembrando que para cá, para o lado de cá, tem um menuzinho, a gente troca o sinal. Fazendo as multiplicações, resolvendo esse determinante, nós encontramos que deu quanto? Menos 1. Segundo exemplo. Aí, aqui percebam que essa matriz aqui, esse determinante, já é a matriz transposta desse, ó, que é linha, ó. A minha coluna virou o quê? Minha linha. Ó, o que é linha, ó, 2, 0, menos 1, virou o quê? Coluna, ó, 2, 0, menos 1. 5, 1 e 0, ó, minha segunda linha virou o quê? A minha segunda coluna. Minha terceira linha virou o quê? A minha terceira coluna. Percebam que essa daqui é a transposta dela. O que é mesmo matriz transposta, turma? Que a linha vira coluna. E aí, vocês vão precisar calcular. Se eu quisesse saber, se eu chegasse, desse o valor dessa matriz transposta, dissesse, ó, ela é menos 1, mas eu quero o valor determinante da transposta dessa matriz. Vocês iam ter que calcular de novo Sarrus? Não. Sabendo que o determinante é o oposto, ou é igual, então, esse determinante também vai ser menos 1. Ó, quando vocês calcularem, vai dar exatamente menos 1. Ou seja, o determinante da matriz transposta, eles são iguais. Outro exemplo. Eu dou esse determinante aqui, de ordem 2. O valor dele é quanto? 6. Então, quer dizer que a transposta dele, ó, que é linha, virou coluna, vai ser quanto? 6 também, nem precisa fazer conta. Exemplo 2. Tenho esse aqui, ó, já tô dizendo que o valor desse determinante é 10. Não importa que tem letra, porque as questões vêm assim. Ele pega esse determinante aqui e diz, ó, vale 10.
E aí ele pede para vocês calcularem o valor desse determinante aqui. É que vocês vão analisar. Eita, e agora só tem letra aqui que diz que é 10. Como é que eu vou saber? Aí vocês vão precisar saber essa propriedade, ó. Que aqui é a transposta dessa, ó. Que é linha, ó. Essa linha se transformou o quê? Na minha primeira coluna. Essa linha se transformou na minha segunda coluna. E a terceira linha se transformou na minha terceira coluna, ou seja, transposta. Se é transposta, os determinantes são iguais. Se aqui é 10, então esse aqui também é 10. Tranquilo? Pronto, turma. Na aula de hoje, nós vamos ver essas 4 propiedadezinhas dos determinantes. Na próxima aula, nós vamos ver as outras. Ok? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Não se esqueçam de copiar esse conteúdo no caderno de vocês, para quem não tem. E que tem um livro, vocês grifam no livro, também tá nessa ordem, propriedade 1, 2, 3 e 4. Tranquilo? Então, até a nossa próxima aula.